jamais façam esse tipo de coisa, já é de arrepiar. Quer dizer, não tem trabalho normalmente, a coisa está difícil para todo mundo, eles não dão a sorte de carro quebrar tanto quanto seria necessário para se sustentar, se realmente eles forem os culpados. Eu quero deixar bem claro que nós estamos falando sobre suspeita. Desde o dia do acidente com o Ratinho, que esse tipo de conversa vem rolando. Os primeiros contatos que nós tivemos, inclusive com os policiais das estradas, já se falava nessa suspeita. Aliás, o Gilberto e Gilmar, a dupla sertaneja que esteve aqui no nosso programa e que também sofreu um acidente seríssimo, horroroso, no mesmo trecho em que o Ratinho sofreu o acidente dele, falaram aqui no nosso programa também que existia a possibilidade do acidente ter sido causado por óleo jogado na pista de propósito. Agora vocês imaginam no caso do Ratinho, óleo na pista em dia de chuva, que tudo já derrapa, que tudo já está escorregadio, que pegar a estrada num dia desses, por mais certinho que você vá, já é complicado. Imagina ter a coragem, o sangue frio, o calculismo, a desumanidade de jogar óleo na pista para ver se alguém derrapa, bate, o carro é obrigado a parar e eles vão lá guinchar para ganhar uns trocados. Gente, olha, isso é uma coisa seríssima, isso é crime de verdade, isso é para dar cadeia, embora não se tenha aprovado nada ainda, mas o que chove de denúncia há muito tempo sobre esse tipo de coisa na Regis Bittencourt, a estrada da morte, como ela é conhecida, porque só o traçado dela, só o que tem de caminhão, só o trânsito intenso, pista estreita em vários trechos, só isso já faz com que ela seja uma das recordistas e campeãs de mortes e de acidentes no nosso país. Imagina com gente agindo por trás, jogando óleo na pista para provocar mais acidente ainda. O que teve de pessoas que já morreram nessa estrada. É uma coisa absurda. Esse é o carro do Ratinho que você está vendo, onde morreu o motorista dele, porque ele estava certinho, na velocidade certa, não estava abusando da velocidade, estava na pista certa, não estava fazendo nada de errado, se sentindo bem, com todos os reflexos em ordem. De repente o carro começa a dançar na pista e vai bater no caminhão que vem vindo em sentido contrário. Ele não teve como segurar o carro de maneira alguma. O que aconteceu? A suspeita número 1 é de que de fato tenham jogado óleo na pista. Aliás, o próprio Ratinho chegou a mostrar uma reportagem onde vários menores foram entrevistados, dizendo que eles ganhavam um troquinho, R$5 aqui, 10 ali, para escondido, na calada da noite, jogar óleo na pista, para que os acidentes acontecessem e para que o pessoal pudesse ganhar um dinheiro fazendo o seu trabalho de guinchamento realmente. Olha, se isso for verdade, se a polícia que está investigando e o Ratinho acompanhando de perto essas investigações, se chegarem a provar esse tipo de acusação que vem de longe, que vem de anos, olha, as pessoas têm que ir para a cadeia, porque isso é um absurdo, é um reflexo de um país que está perdendo ou já perdeu realmente os valores morais, os valores humanos. Vai continuar sendo aquele país que dá um jeitinho em tudo, ou então dá um jeitão como esse, indigno, cruel, desumano. Gente que quer dinheiro, mesmo que seja manchado de sangue. Gente que quer ganhar dinheiro, mesmo que seja à custa do luto e da dor de muitas famílias, como no caso, só para citar esse exemplo mais recente, do motorista do Ratinho. É uma vergonha, de fato, viu? Como diria o Boris Casoy. É uma coisa nojenta mesmo da gente ter que encarar. E é como eu estou dizendo para vocês, só por falar, e eu estou falando só em cima de suspeita, eu estou falando só em cima de investigação que não está concluída, eu estou falando só em cima das denúncias que há muito tempo vêm sendo feitas, mas nada ainda foi provado. Mas é aquilo que eu abri o nosso programa falando. Só de pensar que possa existir essa possibilidade, a gente já fica de cabelo em pé. A gente já fica perguntando que país é esse. A gente já fica perguntando quem é que vai pagar por isso, se realmente for verdade. Quem é que vai trazer o motorista do Ratinho de volta? Quem é que vai recuperar o trauma do Gilberto e do Gilmar, que por pouco, por milagre de Deus, não tiveram o mesmo destino que o motorista do Ratinho, embora tenham penado e sofrido muito, não é? E o Gilberto, inclusive, passado por muitas cirurgias, ficado muito tempo no hospital para poder se refazer do que foi aquele acidente. Olha as imagens exclusivas que o nosso repórter Tony Castro
conseguiu do Ratinho no hospital, pouco depois do acidente, quando ele realmente estava sendo levado para os exames, para raio-x, para ver o que tinha acontecido com ele fisicamente. E ele ainda fez o sinal de positivo para o nosso repórter, para o Tony Castro. Ele permitiu que as imagens fossem feitas. Então, se você ficar pensando que você vive num país onde as pessoas colocam mesmo a vida dos outros em risco para ganhar um dinheiro, você fala, tá perdido esse mundo, meu Deus do céu. Onde é que a gente vai chegar? Que providências vão ser tomadas? Quanto tempo de cadeia eles podem pegar? Se podem pegar, se não vai ter brechinha na lei, que eles entram hoje e saem amanhã e continuam financiando o menor, carente, pobre, que precisa comer e se vende por qualquer tostão para jogar óleo na pista e provocar esses acidentes terríveis que vêm sendo provocados. Então é essa pergunta que fica no ar. O que vai ser feito se for comprovado que é isso mesmo? Onde é que eles vão parar? Serão todos? Ou algum mais culpado é que vai para a cadeia, o outro inocente vai junto pagando por uma denúncia? A gente não sabe. A gente só sabe que isso não pode mais continuar. A gente só sabe que realmente a polícia agora pegou a ferro e fogo essas denúncias e vai tirar essa história limpo porque precisa ser tirada. E daqui a pouco a gente vai ver com o nosso repórter Tony Castro direitinho esse trecho para você conhecer bem. E você que não tiver como escapar da Regis Bittencourt, quando estiver se aproximando desse local, tomar o máximo de cuidado possível para que não aconteça com você, com a sua família, aquilo que já aconteceu com muitas e muitas famílias, aquilo que já aconteceu com os cantores Gilberto e Gilmar e aquilo que aconteceu recentemente com o Ratinho, que por pouco também não perdeu a vida nesse acidente que, olha, não tinha, não é, motivo para acontecer a não ser a ação criminosa dessas pessoas ambiciosas. Gente, então não tem trabalho suficiente para a área do negócio da gente, nós vamos sair por aí atacando a torta e a direito, colocando em risco a vida das pessoas, conseguindo botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que tem gente que morreu ali naquele lugar porque eles tomaram uma atitude dessa e continuar tomando uma atitude dessa, se ficar mesmo comprovado, são criminosos, são bandidos. A gente não tem outras palavras para definir quem faz um tipo de coisa dessa. Guincheiro é profissão. Agora, quem entra nessa área vai depender muito do caráter realmente. E ao que parece, se a polícia comprovar mesmo, caráter nenhum, não é? Valor moral nenhum, humanidade, respeito pela vida, amor à vida, nenhum. Sabe, que é isso? Olha lá, Ratinho sobrevive à batida em caminhão. Então, na época, eu falei, meu Deus, deve estar todo mundo chocado, as pessoas às vezes pensam coisas, boatos existem, mas não é possível que isso seja verdade, não é? Eu achei que a suspeita ficaria só na suspeita, mas parece que os indícios são muito fortes de que as pessoas que disseram isso não estavam, não, apenas magoadas, traumatizadas, querendo uma justificativa a qualquer preço para um acidente que parecia impossível de ter acontecido, mas que tinha ocorrido mesmo e que tinha custado uma vida. Nesse caso mais recente, os indícios parecem ser muito fortes de que existe um pessoal ali especializado em jogar óleo na pista, em provocar acidentes. Morra quem tiver que morrer, eles não estão nem aí. O que eles querem? Guinchar os carros e cobrarem por isso e poderem se sustentar com esse dinheiro que, eu volto a repetir, é dinheiro manchado de sangue, é dinheiro de luto, é dinheiro da dor das famílias que perdem os seus entes queridos. Isso para eles não significa nada, sabe? Não é que eles estão botando taxinha na pista para furar o pneu, o borracheiro ter que ir lá, não. Não é isso. Óleo na pista provocam acidentes que fogem mesmo do controle dos mais experientes motoristas. Isso ficou provado com o caso do Ratinho. Era um motorista experiente, era um motorista prudente, era um motorista que sabia e conhecia essa estrada de cor, e ele não teve como controlar o carro, porque o óleo na pista faz uma derrapagem violenta, e aí não depende mais de perícia, não depende mais de prudência, não depende mais da sua experiência, não depende mais de conhecer o traçado da pista, não depende de mais nada. Aí seja o que tiver que acontecer, e é nisso que eles apostam. A gente colocou o óleo, o que vai acontecer, se vai morrer, se não vai morrer, já não é culpa nossa. O que eles querem? Eles querem realmente o dinheiro do guinchamento. Por isso eles são, e nos desculpe se estivermos cometendo alguma injustiça com a categoria
categoria, mas a gente não está generalizando. Nós estamos falando de guincheiros ali da região, não é? E não estamos falando com provas, a gente está falando em cima dos indícios que a polícia tem deixado escapar de que a coisa é séria nessa região. Já já nós vamos atualizar essa informação, já já você vai ver novamente o trecho onde aconteceu o acidente do Ratinho, onde aconteceu o acidente do Gilberto Gilmar e onde tem acontecido dezenas de acidentes graves que custam a vida de muita gente, alguns outros que servem também para os guinchamentos, mas deixando as pessoas com aquele susto, com aquele trauma, não é, que um medo que alguma coisa mais séria pudesse ter acontecido. Eles apostam, gente, é tipo uma roleta russa do asfalto, sabe uma coisa assim? Jogou o óleo, agora quem estiver passando na hora, quem tiver com família ou sem família, com criança ou sem criança no carro, aí vamos ver o que acontece. E normalmente tem acontecido pior. E normalmente essa história tem terminado em tragédia. Não tem terminado numa batidinha aqui e ali, não. Não tem terminado com uma lataria levemente amassada, não tem terminado com uma roda quebrada que precise de um guincho, não. Termina em tragédia, termina em perda total do carro, como foi o carro do Ratinho que vocês viram aí. Pior do que isso, termina em perdas de vidas, que isso ninguém vai conseguir pagar, que isso ninguém vai trazer de volta, ninguém vai devolver para as famílias essas pessoas que foram sacadas do seu convívio através de uma manobra podre e indecente, como essas que parece que vem sendo feitas aí na rodovia Regis Bittencourt, a estrada da morte aqui em São Paulo. Então, olha, a polícia que continue levando a fundo e com a seriedade com que vem levando essas investigações. A gente vai continuar aqui para cobrir, para protestar e para denunciar, porque uma coisa dessa, gente, só cadeia para punir de verdade, cadeia por muitos anos, porque eles não merecem sair de lá tão cedo, não. Deixa eu chamar o nosso repórter, o Tony Castro, que tem mais informações pra gente e vai te ajudar a conhecer melhor esse traçado onde esse crime, essa ação criminosa, pelo jeito, vem se desenvolvendo. Vamos lá. Incrível, incrível. Só o fato de ser uma suspeita, como eu disse para vocês, já é da gente ficar indignado, pensar na possibilidade de existirem pessoas que queiram ganhar a vida de uma maneira suja como essa. Mas agora nós vamos ver em que pé estão as investigações com o repórter da Rádio Record, o Sérgio Scaloni, que está acompanhando de perto tudo isso. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sônia. Um grande abraço a você. Como você disse, né? São suspeitas em cima desse acidente do Ratinho, mas a verdade é que a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal de Brasília está situada na base de Barra do Turvo, por coincidência é o local que aconteceu o acidente do Ratinho, e também em Cajati. São os pontos críticos da BR-116, conhecida como a Rodovia da Morte. Essas investigações, elas estão a cargo do Lindenberg, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e também do Tomás. E eles têm a supervisão do diretor-geral de comunicação social, o inspetor Ricardo. Então está mantendo muito sigilo em torno dessas investigações. A verdade é que ontem eu conversava com 2 moradores próximo ali de Barra do Turvo, e eles têm medo até de dar qualquer tipo de declaração em relação ao que está acontecendo. A verdade é que eles disseram que é jogado óleo com grafite na pista. Óleo com grafite? É óleo com grafite. Então ele se torna muito mais escorregadio do que a própria graxa. Que isso, gente. Então são coisas que realmente a Polícia Federal, ela denominou essa operação como Nova Regis, porque esses guinchos estão sendo recolhidos para o pátio das bases da Regis Bittencourt, e eles estão deslocando policiais de Santa Catarina, do Paraná, também de São Paulo, e os guinchos, porque existem aqueles locais das bases que não há tantos acidentes frequentes. Então, eles estão deslocando esses guinchos das bases para Cajati e também a Barra do Turvo. Essa operação ela está se estendendo até o município de Registro, que são os locais mais críticos. Hoje o tempo também não está ajudando aqui na Regis, né? Nós temos agora nesse momento muita garoa, torna a pista mais escorregadia, mais perigosa. Então até manteve muito sigilo em relação a essa operação. Eu sei, ô Sérgio, quer dizer que a partir do acidente do Ratinho, que tornou ainda mais fortes as denúncias de que poderia estar havendo essa ação criminosa por parte dos guincheiros, o que ainda não foi comprovado, mas está sendo seriamente investigado, a gente pode
pode dizer que esse é mesmo o ponto de partida para uma nova Regis, porque não só essa região e esse tipo de denúncia está sendo investigado, mas também tudo que é ponto crítico da rodovia Regis Bittencourt, a Estrada da Morte. Quer dizer, esse acidente com o Ratinho pode ser o ponto de partida para que a situação seja definitivamente modificada em prol da segurança dos motoristas e dos passageiros, certo? Tá certo. Inclusive, como eu pude acompanhar uma declaração do Ratinho, que ele disse que o João não era somente o motorista dele, era um amigo pessoal, era um irmão mesmo. É mesmo. E dentro disso que você falou agora, Sônia, existe também um outro lado. Qual? A denúncia dos motoristas de caminhões. Porque eles dizem o seguinte, que no momento que eles precisam de um socorro na Regis Bittencourt, há um custo excessivo nos valores que os guincheiros cobram para prestar esse socorro. Então, que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, melhor dizendo, eles querem acabar com esse tipo de comércio na Regis Bittencourt. Então, a cada 20 quilômetros, 25 quilômetros do trecho de Curitiba sentido São Paulo, já começa dali, da divisa do Paraná com São Paulo, é uma coisa que jamais aconteceu na Regis Bittencourt. De 20 a 25 quilômetros, existem viaturas da Polícia Rodoviária Federal, dos dois lados, com 2 policiais. Há um monitoramento também de radares nesses pontos críticos de acidentes. Ontem, quando eu subia de Curitiba a São Paulo, eu presenciei 3 acidentes. Os 3 com caminhões. Tá vendo? As dúzias, né, que as coisas acontecem. E quem estava dando apoio a esses caminhoneiros não eram mais os guincheiros, e sim os policiais rodoviários federais. Olha, eu estou achando muito importante, porque a gente está acostumado tanto, né, que as coisas ficam só na teoria, fala, analisa, publica notícia. Na prática, você não vê nenhuma atitude. E o que a gente está vendo acontecer agora na Regis Bittencourt é exatamente o oposto. São medidas concretas que, passando pela estrada, você ontem viu, e as pessoas que estiverem passando hoje e nos próximos dias vão ver realmente, né, a estrada sendo policiada, os guincheiros suspeitos sendo afastados, os guinchos sendo levados para o pátio. Isso é muito importante, porque aí é mais fácil, inclusive, se apurar a verdade. Se tirou os guinchos, se afastou, se de repente desbaratinou aí, desmontou essa ação criminosa, parou de acontecer acidente, então porque eram eles mesmos. Isso já seria uma pista excelente para esse tipo de investigação. E o que é melhor disso tudo é que, segundo o próprio inspetor Lindeberg, da Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, é que não há prazo para terminar essa operação, não. Não vai ser não é uma operação rotineira, passageira, como acontece nos finais de ano, carnaval. Não é paliativo, não. É uma coisa para resolver uma situação criminosa de verdade, né, Sérgio? Exatamente. Inclusive, eu não tenho essa informação, Sônia, mas parece que já há uma homologação em relação aos guincheiros futuramente que estiverem dentro das condições de trabalho na Regis Bittencourt, eles vão trabalhar sim, mas com uma tabela de preços. Outra coisa, existem rádios transmissores nos caminhões, porque a gente chama esse ponto da Regis Bittencourt de mosca branca. Na linguagem da comunicação, é exatamente o trecho que não há comunicação por telefonia celular, por telefone fixo. Então, a própria Polícia Rodoviária também não tem essa telefonia. Eles fazem as pontes via rádio através das bases. Então, futuramente, é isso que a Polícia Rodoviária quer, acabar com esse comércio dos guincheiros na Regis Bittencourt. E vai porque está trabalhando com muita seriedade e muita competência. O Sérgio Scaloni, obrigada pela sua participação, parabéns aí aos furos de reportagem do jornalismo da Rádio Record e até a próxima. Obrigado, senhora, um grande abraço. Tchau, um grande abraço. Gente, olha, é uma pena, né, que um acidente tenha que ter acontecido com uma pessoa tão famosa e tão querida pelo público brasileiro como é o Ratinho, para que finalmente se detonasse o gatilho aí de todas as providências serem tomadas, mas antes tarde do que nunca, e agora a gente está vendo que essas providências estão sendo tomadas para valer. E o Ratinho também não pretende deixar isso de lado, não. Ele está acompanhando de perto todas as investigações, e o que precisar ser denunciado também vai ser denunciado através do programa dele.